O vento gelado de março soprava pelas ruas estreitas do bairro da Penha, carregando consigo o cheiro de chuva e a promessa de mais um dia difícil. Roberto Santana, de 34 anos, caminhava devagar pela calçada irregular, suas mãos calejadas enfiadas nos bolsos do casaco surrado que havia ganhado de uma campanha de inverno 3 anos atrás. Os sapatos furados deixavam a água da chuva da madrugada penetrar, encharcando suas meias já rasgadas. Roberto não tinha um centavo no bolso. Literalmente. Havia perdido o emprego na construção civil há 4 meses, quando a obra foi embargada por problemas de documentação. Desde então, sobrevivia de bicos esporádicos, carregar compras no mercado, ajudar em mudanças, limpar quintais. Qualquer trabalho que aparecesse, ele aceitava sem questionar o valor. A dignidade, para ele, estava em trabalhar, não em barganhar. Morava num quartinho nos fundos da casa de Dona Carmen, uma senhora de 67 anos que havia enviuvado recentemente. O marido, seu Joaquim, morrera de infarto há 6 meses, deixando-a sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só. Foi quando Roberto apareceu, procurando um lugar para morar depois de ter sido despejado do apartamento que dividia com outros 3 homens. Dona Carmen estava na varanda quando ele passou pela primeira vez em frente à casa dela, carregando uma sacola com seus poucos pertences. Algo na postura dele, os ombros curvados pelo peso da vida, mas ainda assim eretos por uma dignidade que a pobreza não conseguirá quebrar, tocou o coração da viúva. Moço, ela o chamou. Você está procurando lugar para morar? Roberto parou, surpreso. Era comum as pessoas desviarem o olhar quando o viam passar, especialmente as senhoras do bairro, que o associavam automaticamente a problemas. Mas Dona Carmen o olhava nos olhos, sem medo, sem julgamento. Estou sim, senhora. Mas não tenho muito dinheiro para pagar aluguel. Tenho um quartinho nos fundos. Se você quiser ajudar com algumas tarefas da casa, podemos conversar sobre um valor que caiba no seu bolso. Foi assim que Roberto se tornou, simultaneamente, inquilino e cuidador informal de Dona Carmen. Pagava R$ 200 por mês quando conseguia e em troca ajudava com as compras pesadas, pequenos consertos na casa e, principalmente, oferecia a ela algo que o dinheiro não comprava: companhia. A rotina deles se estabeleceu naturalmente. Roberto acordava cedo, por volta das 5h30, fazia um café forte na cozinha pequena mas sempre limpa de Dona Carmen, e deixava uma xícara pronta para ela antes de sair para procurar trabalho. Quando voltava, independente de ter conseguido algum bico ou não, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. Dona Carmen, por sua vez, insistia para que ele jantasse com ela. Casa vazia é casa triste, dizia. E comida dividida sabe melhor. Ela cozinhava pratos simples mas fartos: arroz, feijão, uma carne refogada, legumes do pequeno quintal que Roberto ajudava a manter. Nas noites mais frias, ela preparava um chocolate quente que os aquecia por dentro. Era durante esses jantares que eles conversavam sobre a vida. Dona Carmen contava sobre os 40 anos de casamento com seu Joaquim, sobre os filhos que moravam longe e raramente apareciam, sobre a solidão que parecia ter se mudado para casa junto com ela depois do funeral do marido. Roberto, mais reservado, falava pouco sobre seu passado, mas ela percebia nas entrelinhas a história de alguém que havia enfrentado muitas batalhas e ainda assim mantinha o coração mole. Você tem família, Roberto? Ela perguntou numa dessas noites, enquanto lavavam a louça juntos. Tive, ele respondeu simplesmente, secando um prato com mais cuidado do que o necessário. Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai. Bem, ele não soube lidar com a perda e acabou se perdendo na bebida. Morreu alguns anos depois. Tenho uma irmã, mas ela mora no interior e tem a vida dela. Sente falta da minha mãe, sempre. Ela tinha um coração do tamanho do mundo. Dizia que a gente tinha que cuidar uns dos outros, porque no final das contas, é só isso que importa. Dona Carmen sorriu. Sua mãe era uma mulher sábia. Os meses passaram e a convivência entre eles se tornou cada vez mais harmoniosa. Roberto nunca deixava de cumprir sua palavra. Quando dizia que ia fazer alguma coisa, fazia. Quando prometia estar em casa num determinado horário, estava. Dona Carmen, que havia criado os filhos praticamente sozinha enquanto o marido trabalhava em 2 empregos, reconhecia a raridade daquele tipo de caráter.
Foi no início de junho que Dona Carmen começou a se sentir mal. Primeiro foram pequenas tonturas, que ela atribuiu à pressão baixa comum no inverno. Depois vieram as dores no peito, que ela tentou ignorar, dizendo para Roberto que era só um resfriado que não queria ir embora. Mas quando ela desmaiou na cozinha numa manhã de terça-feira, enquanto preparava o café, Roberto soube que a situação era mais séria. Ele a encontrou caída no chão da cozinha quando voltou de uma entrevista de emprego que não deu em nada. Dona Carmen estava consciente, mas pálida e com dificuldade para respirar. Sem hesitar, Roberto a carregou no colo até a rua e parou o primeiro carro que passou, implorando para que os levassem ao hospital mais próximo. No pronto-socorro do Hospital Municipal, depois de 3 horas de espera, o diagnóstico veio como um golpe. Dona Carmen estava com o coração fraco. Uma cardiopatia que vinha se desenvolvendo silenciosamente, agravada pelo estresse da viuvez e pela idade. O médico foi direto: ela precisaria de repouso absoluto, medicamentos caros e acompanhamento constante. Ela mora sozinha? Perguntou o médico. Não, Roberto respondeu sem hesitar. Ela mora comigo. Dona Carmen o olhou surpresa. Tecnicamente, ele é que morava com ela, mas Roberto havia entendido que aquela resposta faria toda a diferença no tipo de cuidado que ela receberia. O médico pareceu aliviado. Ótimo! Vou passar uma lista de medicamentos e orientações. É fundamental que alguém acompanhe a ingestão dos remédios e observe qualquer mudança no quadro dela. Quando saíram do hospital, já era noite. Roberto havia gasto seus últimos R$ 15 no táxi de volta para casa. Dona Carmen estava silenciosa, olhando pela janela, e ele sabia que ela estava preocupada não apenas com a saúde, mas com os custos do tratamento. Roberto, ela disse quando chegaram em casa, eu não posso pagar esses remédios. A pensão do Joaquim mal dá para as contas da casa. Não se preocupe com isso agora, Dona Carmen. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Mas Roberto sabia que resolver não seria fácil. A lista de medicamentos custava mais de R$ 300 por mês, sem contar as consultas de retorno e possíveis exames. E ele continuava desempregado, dependendo de bicos que apareciam cada vez mais raramente. Foi então que Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, acordou antes do sol e saiu para as ruas com uma determinação que há meses não sentia. Bateu na porta de todos os vizinhos que conhecia, oferecendo seus serviços para qualquer coisa que precisassem. Limpeza de quintal, pintura, consertos, organização de garagem, qualquer trabalho que aparecesse. Dona Maria, da casa ao lado, precisava que alguém pintasse o portão. R$ 20. Seu Antônio, do final da rua, queria ajuda para organizar o depósito. R$ 30. A família Silva precisava de alguém para cuidar do jardim. R$ 40. Roberto trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, correndo entre um serviço e outro, juntando cada moeda. Mas não era apenas o dinheiro que Roberto oferecia a Dona Carmen. Toda manhã, ele preparava os medicamentos dela na dosagem e horário corretos, organizados em pequenos copinhos com etiquetas escritas à mão. Ele aprendeu a medir a pressão arterial usando um aparelho emprestado da vizinha, que era técnica em enfermagem. Decorou todos os sintomas que indicavam piora do quadro. Roberto, você não precisa fazer isso tudo, Dona Carmen dizia, vendo correr de um lado para o outro, cansado mas determinado. Preciso sim. Você cuidaria de mim se eu estivesse doente, não cuidaria? Claro que sim. Então pronto. É isso que se faz. Nas noites mais difíceis, quando Dona Carmen tinha crises de falta de ar, Roberto dormia numa cadeira ao lado da cama dela, acordando a cada ruído para verificar se estava tudo bem. Ele havia transformado o quarto dela numa pequena enfermaria improvisada, termômetro sempre à mão, um copo com água na mesa de cabeceira, os remédios organizados por horário. A mudança na rotina de ambos foi radical. Roberto deixou de procurar empregos fixos para se dedicar apenas a trabalhos que pudesse fazer nos horários em que Dona Carmen estava descansando ou quando a vizinha Dona Rosa, que havia se oferecido para ajudar, podia ficar com ela por algumas horas. O que mais impressionava os vizinhos não era apenas a dedicação de Roberto, mas a forma como ele fazia tudo. Sem reclamar, sem demonstrar irritação nos dias mais difíceis, sem fazer Dona Carmen se sentir um peso. Pelo contrário,
Ele sempre encontrava uma forma de arrancar um sorriso dela. Hoje o médico da televisão disse que chocolate faz bem para o coração, ele dizia, aparecendo com uma barra de chocolate barato que havia comprado com o troco da feira. Acho que você precisa tomar esse remédio aqui também. Ou então chegava em casa com flores que havia colhido no terreno baldio do final da rua. O jardim lá de casa estava meio sem cor, dizia, colocando as flores num copo com água em cima da mesinha da sala. A saúde de Dona Carmen foi melhorando gradualmente. Os medicamentos, tomados religiosamente nos horários corretos, começaram a fazer efeito. A pressão se estabilizou, as crises de falta de ar diminuíram, e ela voltou a ter energia para pequenas atividades da casa sempre sob o olhar atento de Roberto. Você salvou minha vida, ela disse numa tarde de agosto, enquanto tomavam chá na varanda e observavam o movimento da rua. Não salvei nada. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Você está enganado, Roberto. A maioria das pessoas não faria nem metade do que você fez. Dona Carmen estava certa, e ambos sabiam disso. Durante os meses de tratamento, os filhos dela haviam ligado poucas vezes. A filha que morava em São Paulo apareceu uma vez, ficou 2 horas, fez uma rápida avaliação da situação e foi embora dizendo que pelo menos ela não estava sozinha. O filho do Rio de Janeiro mandou R$ 200 pelo correio com um bilhete para ajudar com os remédios. Beijos. Roberto nunca comentou sobre a ausência da família de Dona Carmen, mas ela percebia o contraste. Um estranho, sem dinheiro, sem obrigação nenhuma, havia se tornado mais presente do que os próprios filhos. Em setembro, algo inesperado aconteceu. Roberto estava voltando para casa depois de um dia particularmente difícil, havia passado o dia inteiro procurando trabalho e não conseguira nada quando encontrou um homem de terno parado na frente da casa de Dona Carmen. O homem se apresentou como Dr. Augusto, advogado. Você é o Roberto? O homem perguntou. Sou sim, senhor. Aconteceu alguma coisa? Dona Carmen pediu para que eu viesse conversar com você. Posso entrar? Roberto sentiu um aperto no peito. Será que Dona Carmen havia decidido que ele era um peso e queria que ele se mudasse? Será que os filhos dela haviam convencido ela de que não era seguro ter um estranho morando na casa? Entraram na sala, onde Dona Carmen estava sentada no sofá, com uma expressão que Roberto não conseguia decifrar. Ela parecia nervosa, mas também determinada. Roberto, ela começou, eu preciso conversar uma coisa muito importante com você. O advogado abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Dona Carmen me procurou para fazer algumas alterações importantes nos documentos dela. Ela quer incluir você como beneficiário do testamento dela. Roberto sentiu o mundo girar. Dona Carmen, a senhora não precisa fazer isso. Eu não fiz nada esperando alguma coisa em troca. Eu sei que você não fez esperando nada. É exatamente por isso que estou fazendo. Ela se levantou e segurou as mãos dele. Roberto, você me deu algo que o dinheiro não compra dignidade. Quando eu estava doente, você não me tratou como um peso, como um problema. Você me tratou como família. Mas eu não posso aceitar isso. Não estou pedindo sua opinião, ela disse com um sorriso firme. Estou comunicando uma decisão. Esta casa, Roberto, vai ser sua quando eu não estiver mais aqui. Você transformou esta casa num lar de novo. O Dr. Augusto explicou que Dona Carmen estava fazendo uma alteração substancial no testamento. A casa, que valia cerca de R$ 400 mil, seria deixada integralmente para Roberto. Os filhos receberiam algumas economias que ela tinha guardadas, mas a propriedade seria dele. Roberto não conseguia processar a informação. Sentou-se na cadeira da cozinha mesma, onde haviam jantado juntos centenas de vezes, e ficou em silêncio por longos minutos. Por quê, Dona Carmen? Por que está fazendo isso? Porque nos últimos meses você me mostrou o que é amor de verdade. Não o amor que se fala, mas o amor que se faz. Todo dia, sem esperar nada em troca, sem reclamar, sem desistir. Meus filhos são boas pessoas, Roberto, mas eles têm suas vidas. Você escolheu fazer parte da minha vida quando ela estava mais difícil. Mas eles são sua família. E você também é. Família não é só quem nasce com você.
Família é quem fica com você. O Dr. Augusto terminou de explicar todos os detalhes legais. O testamento seria registrado em cartório e entraria em vigor imediatamente. Dona Carmen havia tomado todas as providências para garantir que não houvesse problemas legais futuros. Quando o advogado foi embora, Roberto e Dona Carmen ficaram sozinhos na sala. Ele ainda estava processando tudo o que havia acabado de ouvir. Eu não mereço isso, ele disse finalmente. Roberto, quando você me encontrou desmaiada na cozinha, você me carregou no colo até a rua. Você gastou seu último dinheiro para me levar ao hospital. Você trabalhou sol a sol para pagar meus remédios. Você dormiu numa cadeira para cuidar de mim nas noites ruins. Se isso não merece uma casa, então eu não sei o que merece. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quartinho que havia sido seu lar nos últimos meses, pensando em como a vida podia dar voltas inesperadas. Há alguns meses, era um homem sem casa, sem dinheiro, sem perspectivas. Agora, de repente, tinha um futuro completamente diferente. Mas o que mais o emocionava não era o valor da casa ou a segurança financeira que isso representava. Era o fato de que alguém havia reconhecido nele algo que ele mesmo às vezes duvidava que existisse bondade genuína. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma energia diferente. Preparou o café como sempre fazia, organizou os remédios de Dona Carmen como sempre organizava, mas havia algo novo no ar. Uma leveza que há muito tempo ele não sentia. Roberto, Dona Carmen disse durante o café da manhã, eu quero que você saiba que esta decisão não muda nada na nossa rotina. Você vai continuar morando no quartinho dos fundos enquanto eu estiver viva, e eu vou continuar cozinhando para nós dois. A única diferença é que agora você tem um futuro garantido. Dona Carmen, eu nem sei como agradecer. Agradece continuando a ser quem você é. Agradece não deixando o dinheiro mudar seu coração. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo bairro. As reações foram as mais diversas. Alguns vizinhos ficaram genuinamente felizes, conheciam Roberto e sabiam que ele merecia. Outros fizeram comentários maldosos, sugerindo que ele havia se aproveitado de uma senhora idosa e solitária. Dona Rosa, a vizinha que mais havia ajudado durante o período da doença, foi uma das primeiras a parabenizar Roberto. Eu vi tudo o que você fez por ela, disse. Se alguém merece, é você. Seu Antônio, do final da rua, foi menos diplomático que sorte a sua, hein, rapaz? Achou uma senhora rica para cuidar. Roberto respondeu com a mesma simplicidade de sempre: não achei ninguém rica, seu Antônio. Achei uma pessoa que precisava de ajuda. A reação mais difícil de lidar foi a dos filhos de Dona Carmen. A filha ligou alguns dias depois, claramente irritada. Mãe, a senhora enlouqueceu? Como pode dar nossa casa para um estranho? Ele não é um estranho, Helena. Ele é mais presente na minha vida do que vocês. Mas, mãe, nós somos seus filhos. E onde vocês estavam quando eu estava doente? Onde vocês estavam quando eu precisei ir ao hospital? Onde vocês estavam nas madrugadas quando eu não conseguia respirar? A conversa foi tensa e terminou com Helena desligando o telefone. O filho, Carlos, teve uma reação similar quando soube da decisão. Dona Carmen ficou triste com a reação dos filhos, mas não mudou de ideia. Eles vão entender, disse para Roberto. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vão entender que eu fiz o que era certo. Roberto, por sua vez, continuou sua vida como se nada tivesse mudado. Continuava procurando trabalho, continuava fazendo bicos, continuava cuidando de Dona Carmen com a mesma dedicação. A única diferença é que agora as pessoas o olhavam diferente na rua, alguns com admiração, outros com inveja, muitos com curiosidade. Em outubro, Roberto finalmente conseguiu um emprego fixo numa empresa de limpeza urbana. Não era o trabalho dos sonhos, mas era estável, com carteira assinada e um salário que permitiria uma vida digna. No dia em que recebeu a confirmação da contratação, correu para casa para contar para Dona Carmen. Consegui, Dona Carmen. Consegui um emprego. Ela o abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você ia conseguir. Pessoa boa sempre encontra seu lugar no mundo. Agora posso pagar um aluguel justo pela casa.
Quero contribuir mais para as despesas. Roberto, você já contribui mais do que qualquer dinheiro poderia pagar. Com um emprego estável, Roberto começou a fazer planos. Queria reformar o quartinho dos fundos, talvez transformá-lo num pequeno apartamento. Queria também cuidar melhor do jardim de Dona Carmen, plantar mais flores, talvez algumas árvores frutíferas. Sabe o que eu quero fazer? Ele disse numa noite, enquanto jantavam. Quero plantar um pé de jabuticaba no quintal. Minha mãe sempre dizia que casa com jabuticaba é casa abençoada. Então vamos plantar. Dona Carmen sorriu. Casa abençoada é tudo o que eu sempre quis. Dezembro chegou com a promessa das festas de final de ano. Dona Carmen estava muito melhor de saúde, os medicamentos haviam estabilizado seu quadro, e ela havia retomado quase todas as atividades normais. Roberto, com seu emprego novo, estava mais confiante e otimista. Foi quando eles começaram a planejar o Natal. Seria o primeiro Natal que passariam juntos como família porque era isso que eles haviam se tornado, uma família escolhida, construída no amor e na dedicação mútua. Vamos fazer uma ceia pequena, só nós dois, disse Dona Carmen. Ou você quer chamar alguém? Só nós dois está perfeito, Roberto respondeu. Família pequena, mas unida. Eles passaram a tarde de 23 de dezembro preparando a casa para a ceia. Roberto pendurou algumas luzes coloridas na varanda, luzes simples que havia comprado com o primeiro salário. Dona Carmen preparou rabanada e sonho, doces que não fazia anos porque não tinha para quem fazer. Roberto, ela disse enquanto fritava os sonhos, eu quero te contar uma coisa. Fale, Dona Carmen. Antes de você chegar na minha vida, eu estava pensando em vender esta casa e ir para um asilo. Roberto parou de pendurar as luzes e a olhou surpreso. É verdade. Eu me sentia inútil, sozinha, um peso para todo mundo. Achava que não tinha mais propósito na vida. E agora? Agora eu acordo todo dia com vontade de viver. Tenho alguém para cuidar, alguém que se importa comigo, alguém que fez desta casa um lar de novo. Roberto sentiu os olhos marearem. Dona Carmen, a senhora salvou minha vida também. Quando eu cheguei aqui, eu estava perdido. Sem rumo, sem esperança. E agora? Agora eu tenho uma família. Tenho um lar. Tenho um propósito. Eles se abraçaram na cozinha, entre o cheiro de sonho frito e rabanada, cercados pelas luzes coloridas que Roberto havia pendurado. Duas pessoas que a vida havia machucado, mas que juntas haviam encontrado um jeito de curar as feridas uma da outra. A ceia de Natal foi simples mas perfeita. Tender pequeno, farofa, salada de maionese, rabanada e sonho. Eles brindaram com um espumante barato, mas o sabor era de felicidade genuína. Ao nosso primeiro Natal em família, disse Roberto, erguendo a taça. Ao primeiro de muitos, respondeu Dona Carmen. Eles não sabiam, naquela noite feliz de dezembro, que seria também o último. Dona Carmen morreu dormindo numa madrugada de fevereiro, 3 dias depois de completar 68 anos. Roberto a encontrou na manhã seguinte, quando foi levar o café da manhã para ela como fazia todos os dias. Estava deitada em paz, com um pequeno sorriso no rosto, como se tivesse partido sonhando com algo bom. O médico disse que foi o coração. Apesar de todos os cuidados, de todos os medicamentos tomados corretamente, de todo o amor que havia recebido, o coração de Dona Carmen simplesmente decidiu descansar. Roberto ficou ao lado do corpo dela por horas, segurando sua mão já fria, lembrando de cada momento que haviam compartilhado. Lembrou do primeiro dia, quando ela o chamou da varanda. Lembrou dos jantares na cozinha pequena. Lembrou das noites difíceis quando ela estava doente. Lembrou do Natal que haviam passado juntos. O funeral foi simples, como ela teria querido. Roberto providenciou tudo flores simples, um caixão digno mas sem ostentação, uma cerimônia que refletisse a simplicidade e a bondade de Dona Carmen. Os filhos vieram para o funeral. Helena e Carlos chegaram de suas cidades no dia anterior, e Roberto pode ver nos rostos deles o peso da culpa. Eles sabiam que haviam perdido a oportunidade de se despedir adequadamente da mãe. Obrigada por ter cuidado dela, Helena disse para Roberto depois da cerimônia. Sei que não fomos
presentes como deveríamos. Ela os amava, Roberto respondeu simplesmente. Falava de vocês com carinho. Só queria que vocês fossem felizes. Carlos se aproximou também. Soube que ela deixou a casa para você. Quero que saiba que não vamos contestar. Você merece. Roberto assentiu. Obrigado. Depois que todos foram embora, Roberto ficou sozinho na casa que agora era sua. Sentou-se na cozinha, no mesmo lugar onde tantas vezes havia jantado com Dona Carmen, e sentiu o peso da ausência dela. A casa estava silenciosa demais. Faltava o barulho dos chinelos dela arrastando pelo chão de manhã cedo. Faltava o som da televisão ligada no programa de auditório da tarde. Faltava a voz dela perguntando se ele queria mais café. Roberto passou os primeiros dias após o funeral organizando as coisas de Dona Carmen. Dobrou as roupas dela com cuidado e as doou para uma instituição de caridade. Guardou algumas fotografias e objetos pessoais que tinham valor sentimental. Manteve a casa exatamente como ela gostava, limpa, organizada, cheirosa. Uma semana após o funeral, Roberto recebeu a visita do Dr. Augusto, o advogado. Ele trazia os documentos finais da transferência de propriedade da casa. Está tudo certo, disse o advogado. A casa é oficialmente sua agora. Dona Carmen também deixou algumas economias para você, cerca de R$ 15.000 que ela tinha guardado. Roberto ficou surpreso. Ela não havia mencionado o dinheiro. Ela me pediu para não mencionar. Queria que fosse uma surpresa. Disse que era para você fazer uma reforma na casa ou usar como bem entendesse. Com a casa e o dinheiro, Roberto tinha agora uma estabilidade financeira que nunca havia sonhado ter. Mas a riqueza material parecia pequena comparada ao vazio que sentia sem Dona Carmen. Nos meses seguintes, Roberto começou lentamente a reconstruir sua rotina. Continuou trabalhando na empresa de limpeza urbana, mas agora não precisava mais se preocupar com aluguel ou contas básicas. Usou parte do dinheiro que Dona Carmen havia deixado para reformar o quartinho dos fundos, transformando num pequeno apartamento confortável. Plantou o pé de jabuticaba que haviam conversado sobre plantar. Também plantou rosas no canteiro da frente, porque eram as flores preferidas de Dona Carmen. Manteve a casa sempre arrumada, como se ela ainda estivesse lá. Mas a transformação mais significativa na vida de Roberto aconteceu quando ele decidiu o que fazer com o quarto principal da casa, o quarto onde Dona Carmen havia dormido. Roberto poderia ter se mudado para lá, afinal era o cômodo maior e mais confortável da casa. Mas toda vez que entrava no quarto, sentia como se estivesse invadindo um espaço sagrado. Foi então que ele teve uma ideia. Converteu o quarto num pequeno espaço de acolhimento. Colocou 2 camas simples, um guarda-roupa, uma mesa de estudos. Na parede, pendurou uma foto de Dona Carmen sorrindo, cercada pelas flores do jardim. Roberto havia decidido fazer o que Dona Carmen havia feito por ele e oferecer um lar para quem precisasse. O primeiro hóspede foi Marcos, um rapaz de 19 anos que havia saído de casa depois de uma briga com o pai. Estava dormindo na rua há uma semana quando Roberto o encontrou procurando comida no lixo atrás do mercado. Você tem onde dormir hoje? Roberto perguntou. Não, senhor. Mas não se preocupe, eu me viro. Não precisa se virar. Venha comigo. Roberto levou Marcos para casa, mostrou o quarto, explicou as regras simples: manter o espaço limpo, ajudar com algumas tarefas domésticas e procurar trabalho ou estudar. Em troca, teria um teto, comida e o apoio necessário para se reerguer. Por que está fazendo isso? Marcos perguntou, desconfiado. Porque alguém já fez isso por mim, Roberto respondeu simplesmente. Marcos ficou 3 meses. Nesse tempo, conseguiu um emprego numa padaria, juntou dinheiro para alugar um apartamento pequeno e se reconciliou com a família. No dia em que se mudou, deixou uma carta para Roberto. Obrigado por me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Quando eu tiver condições, vou fazer o mesmo por alguém que precise. Depois de Marcos, vieram outros. Sandra, uma mulher de 45 anos que havia perdido o emprego e a casa no mesmo mês. João, um idoso que havia sido abandonado pela família num abrigo superlotado. Maria,
uma jovem mãe solteira que fugia de um relacionamento abusivo com seu filho de 2 anos. Cada pessoa que passava pela casa deixava uma marca. Roberto aprendeu que cuidar de pessoas era sua verdadeira vocação. Não importava se eram estranhos que chegavam sem nada, ele via em cada um deles o mesmo desespero silencioso que havia sentido no dia em que Dona Carmen o chamou da varanda. A casa, que antes abrigava apenas a solidão de uma viúva, tornou-se um porto seguro para quem precisasse recomeçar. Roberto estabeleceu algumas regras: simples respeito mútuo, contribuição com as tarefas da casa, e o compromisso de ajudar a próxima pessoa quando a situação permitisse. Nunca cobrava aluguel, mas aceitava contribuições voluntárias para as despesas da casa. A transformação do local não passou despercebida pelos vizinhos. Dona Rosa, que havia ajudado durante a doença de Dona Carmen, foi uma das primeiras a apoiar a iniciativa de Roberto. Carmen ficaria orgulhosa, ela disse, observando Roberto ajudar Sandra a organizar suas poucas roupas no guarda-roupa. Você está honrando a memória dela. Outros vizinhos foram mais céticos. Seu Antônio, que sempre fora desconfiado, fazia comentários ácidos agora que herdou a casa, quer bancar o santo. Vamos ver quanto tempo dura essa generosidade. Roberto ouvia os comentários, mas não se deixava abalar. Sabia que sua motivação não vinha do desejo de impressionar ninguém, mas de uma necessidade profunda de retribuir ao mundo a bondade que havia recebido. João, o idoso abandonado pela família, ficou na casa por 6 meses. Tinha 74 anos e havia trabalhado a vida inteira como marceneiro. Quando chegou, estava magro, sujo, com o olhar vazio de quem havia perdido a esperança. Roberto o encontrou sentado num banco da praça, sob chuva, sem nem tentar se proteger. Seu João, o senhor não pode ficar aqui na chuva, Roberto disse, se aproximando com um guarda-chuva. Tanto faz, meu filho. Não tenho mais para onde ir mesmo. Tem sim. Vem comigo. João resistiu no início. Não quero dar trabalho para ninguém. Já dei trabalho demais na vida. Não vai dar trabalho. Vai dar companhia. E eu preciso de companhia. Durante o tempo que ficou na casa, João se transformou completamente. Roberto descobriu que ele era um marceneiro talentoso e o incentivou a voltar a trabalhar com madeira. Montaram uma pequena oficina no quintal dos fundos, onde João começou a fazer pequenos móveis e objetos decorativos. Fazia tempo que eu não me sentia útil, João disse numa tarde, enquanto lixava uma mesinha de centro que havia feito. Meus filhos sempre me faziam sentir como um estorvo. O senhor nunca foi um estorvo. O senhor só estava no lugar errado. João vendia suas peças numa feirinha de artesanato local. Com o dinheiro que juntou, conseguiu alugar um pequeno apartamento, mas manteve a oficina no quintal de Roberto. Aqui é minha casa de verdade, dizia. Apartamento é só para dormir. Maria chegou numa noite fria de junho, carregando o filho no colo e uma mochila rasgada nas costas. Tinha o rosto marcado por hematomas mal disfarçados com maquiagem e os olhos vermelhos de tanto chorar. Roberto a encontrou dormindo com o menino no ponto de ônibus em frente à casa. Mãe, você e seu filho não podem dormir na rua, ele disse, acordando-a gentilmente. Desculpa, moço. Não queríamos incomodar. Vamos embora. Não vão embora. Vão entrar em casa. Maria hesitou. Havia aprendido a desconfiar da bondade dos homens. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não estou cobrando nada. Só oferecendo um lugar seguro para vocês dormirem. O filho de Maria, Pedrinho, tinha 2 anos e estava assustado, agarrado à mãe como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Roberto preparou um leite morno para o menino e uma sopa para Maria, que comeu como se não se alimentasse há dias. Há quanto tempo vocês não comem direito? Roberto perguntou. 2 dias, Maria respondeu, baixando os olhos. Gastei o último dinheiro que tinha com a passagem de ônibus para sair da cidade. Roberto não fez mais perguntas naquela noite. Mostrou o quarto para eles, colocou lençóis limpos na cama e deixou uma toalha e sabonete no banheiro. Amanhã conversamos melhor. Hoje, só descansem. Nos dias seguintes, Roberto descobriu a história de Maria. Ela havia se casado aos 18 anos com um homem que parecia perfeito nos primeiros meses,
mas que se revelou violento e controlador. Durante 4 anos, sofreu agressões físicas e psicológicas, sempre seguidas de promessas de mudança que nunca se concretizaram. Eu tentei sair várias vezes, ela contou, com Pedrinho dormindo no colo. Mas ele sempre me encontrava. Dizia que ia me matar se eu tentasse de novo. E o que mudou desta vez? Ele bateu no Pedrinho. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu podia aguentar ele me bater, mas no meu filho, não. Peguei o menino e fugi no meio da madrugada. Roberto sentiu uma raiva surda crescer no peito. Havia crescido vendo o pai bater na mãe nos anos finais do casamento, quando o álcool tinha tomado conta da vida do homem. Sabia o que aquele tipo de violência fazia com uma família. Você fez a coisa certa, disse, controlando a voz. E agora vocês estão seguros. Maria e Pedrinho ficaram na casa por quase 1 ano. Durante esse tempo, Roberto ajudou Maria a se reerguer de todas as formas possíveis. Cuidava de Pedrinho quando ela saía para procurar trabalho. Ajudou-a a conseguir os documentos que o ex-marido havia escondido dela. Pagou para ela fazer um curso de auxiliar administrativo. O que mais impressionava Roberto era ver como Maria florescia dia após dia. A mulher assustada e machucada que havia chegado numa noite fria foi se transformando numa pessoa confiante e determinada. Pedrinho, por sua vez, começou a chamar Roberto de tio Beto e correr para os braços dele toda vez que chegava em casa. Roberto, Maria disse numa noite, depois que Pedrinho havia dormido, eu preciso te falar uma coisa. Fale. Eu me apaixonei por você. Roberto ficou em silêncio. Havia percebido os olhares de Maria, a forma como ela se preocupava com ele, como cuidava da casa com carinho extra. Mas não queria aproveitar da vulnerabilidade dela. Maria, você está numa situação muito delicada ainda. Eu sei o que estou sentindo, ela interrompeu. E sei que você também sente alguma coisa por mim. Vejo como você olha para mim, como cuida do Pedrinho. Roberto suspirou. Eu gosto de você, Maria. Gosto muito. Mas você precisa ter certeza de que é isso que você quer, não só gratidão. Não é gratidão. É amor. Eles começaram um relacionamento devagar, respeitando o tempo de cura de Maria e as necessidades de Pedrinho. Roberto nunca pressionou, nunca exigiu nada. Deixou que ela determinasse o ritmo de tudo. Quando Maria conseguiu um emprego estável numa empresa de contabilidade, ela quis alugar um apartamento próprio. Não quero que você pense que estou com você por interesse, disse. Eu jamais pensaria isso. Mas você não precisa sair. Esta casa é grande o suficiente para todos nós. Tenho medo de atrapalhar seu trabalho aqui. As pessoas que chegam precisam de espaço. Roberto pensou por um momento. E se a gente casasse? Maria o olhou surpresa. Não estou propondo por obrigação ou por pressão, Roberto continuou. Estou propondo porque amo você e o Pedrinho, e quero que sejam minha família oficialmente. Assim você não seria mais uma hóspede, seria a dona da casa. O casamento foi simples, realizado no cartório com apenas algumas testemunhas. Dona Rosa, João e Marcos, que haviam se tornado grandes amigos, estiveram presentes. Pedrinho, agora com 4 anos, estava radiante de poder chamar Roberto de papai. A união de Roberto e Maria fortaleceu ainda mais o trabalho social que ele desenvolvia na casa. Maria trouxe uma perspectiva feminina e uma experiência pessoal que ajudava muito no acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Juntos, eles transformaram a casa num verdadeiro centro de acolhimento informal. Nunca cobravam nada de ninguém, mas as pessoas ajudavam como podiam, uns traziam comida, outros ajudavam com limpeza, alguns contribuíam com pequenos valores para as contas. A história de Roberto se espalhou pela cidade. Jornais locais começaram a procurá-lo para entrevistas. Uma emissora de televisão quis fazer uma reportagem sobre o trabalho dele. Empresários ofereciam doações. Roberto aceitava as doações, mas fugia dos holofotes. Não faço isso para aparecer na televisão, disse para o repórter que insistia numa entrevista. Faço porque alguém me ensinou que cuidar uns dos outros é o que nos torna humanos. 5 anos após a morte de Dona Carmen, Roberto havia ajudado mais de 50 pessoas a se reerguerem.
Algumas ficavam poucos dias, outras alguns meses. Todas saíam de lá com mais dignidade do que quando chegaram. O pé de jabuticaba que ele havia plantado em memória de Dona Carmen estava grande e forte, dando frutos abundantes toda a temporada. Roberto sempre guardava os primeiros frutos para fazer uma compota, seguindo a receita que Dona Carmen havia lhe ensinado. Casa com jabuticaba é casa abençoada, ele dizia para Maria, repetindo as palavras da mãe que havia perdido há tantos anos. E realmente parecia uma casa abençoada. Não pelo tamanho ou pelo valor, mas pela quantidade de amor que circulava entre suas paredes. Cada pessoa que passava por ali deixava um pouco de si e levava um pouco da energia boa que Roberto e Maria cultivavam com tanto carinho. Numa tarde de domingo, Roberto estava no quintal podando as roseiras que havia plantado em homenagem a Dona Carmen quando um carro parou em frente à casa. Dele desceu uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, acompanhada de um homem da mesma idade. Roberto reconheceu Helena e Carlos, os filhos de Dona Carmen. Eles não se viam desde o funeral da mãe, 5 anos atrás. Roberto, Helena chamou, aproximando-se do portão. Helena, Carlos. Roberto limpou as mãos no avental e foi recebê-los. Que surpresa! Podemos conversar? Carlos perguntou. Claro. Entrem. Eles se sentaram na varanda, no mesmo lugar onde Dona Carmen costumava tomar sol nas tardes de inverno. Roberto ofereceu café, que eles aceitaram educadamente. Roberto, Helena começou, visivelmente emocionada, viemos aqui para te pedir desculpas. Roberto a olhou surpreso. Desculpas por quê? Por tudo. Por não termos estado presentes quando nossa mãe precisava. Por termos questionado a decisão dela de te deixar a casa. Por termos demorado 5 anos para vir aqui reconhecer o que você fez por ela. Carlos assentiu. Soubemos do trabalho que você está desenvolvendo aqui, das pessoas que têm ajudado. E entendemos por que nossa mãe te escolheu. Ela não me escolheu, Roberto disse suavemente. A gente se escolheu mutuamente. Queremos ajudar, Helena disse. Temos condições financeiras boas e gostaríamos de contribuir com o trabalho que você faz aqui. Roberto ficou em silêncio por um momento, observando os dois. Via nos rostos deles um arrependimento genuíno. Não preciso de dinheiro, disse finalmente. Preciso de pessoas que entendam que cuidar uns dos outros não é favor, é responsabilidade. Nós entendemos isso agora, Carlos disse. Nossa mãe tentou nos ensinar a vida toda, mas só aprendemos quando foi tarde demais. Nunca é tarde demais para aprender, Roberto respondeu. E nunca é tarde demais para começar a praticar. Helena e Carlos se tornaram colaboradores ativos do trabalho de Roberto. Não apenas com doações financeiras, mas com presença física. Helena, que era psicóloga, começou a oferecer atendimento gratuito para as pessoas que passavam pela casa. Carlos, que era advogado, ajudava com questões jurídicas, divórcios, processos de documentação, defesa em casos de violência doméstica. A família que Dona Carmen havia perdido em vida se reencontrou em morte, unida pelo legado de amor que ela havia deixado através de Roberto. Numa noite de dezembro, exatos 10 anos depois daquela primeira ceia de Natal que Roberto e Dona Carmen haviam compartilhado, a casa estava cheia. Maria terminava de preparar uma ceia para 15 pessoas, algumas que estavam sendo acolhidas temporariamente, outras que já haviam passado por ali e voltavam sempre para as datas especiais, e os colaboradores regulares que haviam se tornado família. Pedrinho, agora com 12 anos, ajudava a arrumar a mesa. João, já com 84 anos mas ainda ativo, havia feito pequenos presentes de madeira para todos. Helena e Carlos estavam presentes com suas famílias. Dona Rosa, mesmo com dificuldades de locomoção, não havia perdido a ceia. Pessoal, Roberto disse, pedindo atenção de todos, antes de começarmos, gostaria de fazer um brinde. Todos ergueram seus copos refrigerante, suco, água, cada um com o que havia. Há 10 anos, eu era um homem sem casa, sem família, sem esperança. Uma senhora me ofereceu não apenas um teto, mas uma oportunidade de descobrir quem eu realmente era. Dona Carmen me ensinou que família não é quem nasce com você, mas quem fica com você. E olhando para vocês hoje, vejo que ela estava certa.
Somos uma família grande, estranha, improvável, mas verdadeira. A Dona Carmen. Todos gritaram em uníssono, erguendo os copos. A Dona Carmen. Roberto repetiu, olhando para a foto dela na parede, cercada pelas flores do jardim que ele mantinha sempre florido. Depois da ceia, quando todos já haviam se recolhido, Roberto saiu para o quintal como fazia todas as noites. Sentou-se no banco que havia construído embaixo do pé de jabuticaba e olhou para as estrelas. Dona Carmen, disse baixinho, espero que a senhora esteja orgulhosa. Tentei fazer com sua casa o que a senhora fez comigo. Tentei transformar dor em cuidado, solidão em família, desespero em esperança. O vento balançou as folhas da jabuticabeira, e Roberto sorriu. Às vezes, nas noites mais silenciosas, tinha a impressão de ouvir a voz de Dona Carmen sussurrando no vento: casa com jabuticaba é casa abençoada, meu filho. E você abençoou muitas vidas. Roberto se levantou, deu uma última olhada na casa que havia se tornado seu maior patrimônio não pelo valor material, mas por tudo que representava, e entrou para se juntar à sua família. Maria estava organizando a cozinha, Pedrinho estudava na mesa da sala, e pela casa se ouvia o som suave das conversas de pessoas que haviam encontrado, mesmo que temporariamente, um lugar para chamar de lar. A promessa que Roberto havia feito no leito de morte de Dona Carmen de honrar a memória dela sendo a melhor pessoa que conseguisse ser havia se transformado em algo maior do que ele jamais imaginou. Não apenas honrar a memória dela havia multiplicado o amor que receberá, criando uma rede de cuidado que se estendia muito além das paredes daquela casa. E assim, o homem que um dia não tinha um tostão no bolso, mas teve coragem de cuidar de uma viúva doente, descobriu que o verdadeiro tesouro não estava na herança que recebeu, mas na capacidade infinita do coração humano de transformar dor em amor e amor em ação. A história de Roberto e Dona Carmen se espalhou muito além dos limites do bairro da Penha. Virou livro, virou exemplo, virou inspiração para outras pessoas que descobriram que pequenos atos de bondade podem gerar ondas de transformação impossíveis de medir. Mas para Roberto, o mais importante era saber que, em algum lugar, Dona Carmen sorria ao ver que a semente de amor que ela havia plantado num homem desesperado havia se transformado numa árvore frondosa, dando sombra e frutos para todos que precisassem de um pouco de cuidado, um pouco de dignidade, um pouco de esperança. Porque no final das contas, como Dona Carmen sempre dizia, é isso que nos torna humanos, nossa capacidade de cuidar uns dos outros, especialmente quando não temos nada a ganhar com isso, exceto a certeza de que fizemos a coisa certa. Esta história de Roberto e Dona Carmen nos ensina que pequenos atos de bondade podem gerar transformações extraordinárias. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história inspiradora. Se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta, que mostram o melhor do ser humano e provam que ainda existem pessoas extraordinárias fazendo a diferença no mundo, mesmo quando ninguém está olhando. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Numa época em que somos bombardeados por notícias ruins, histórias como a de Roberto nos lembram de que a bondade ainda existe e que cada um de nós tem o poder de transformar a vida de alguém. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.